Retornamos com o Papo Boa Noite, em debate o Fórum da Liberdade, um tema proposto e bem proposto do Bolsonaro, que é exemplo disso aí, onde estão os limites, né? Bolsonaro ultrapassou os seus limites, até porque a questão racial hoje existe um consenso mundial que ela tem que ser combatida e não fomentada, e ele fomentou esta questão. Mas também serviu, como foi dito aqui, para que essa consciência de novo viesse à tona. E os protestos contra o Bolsonaro são de 99% a 1%. Até vi manifestações favoráveis ao direito que ele tem de expressão. Não pisando nesse terreno aí que a humanidade quer abolir ardentemente. Embora ainda exista muita hipocrisia. Então, nesse aspecto, nós falamos também da questão da revolta dos povos da África do Norte, também do Oriente Médio. Existe uma mobilização internacional e a internet tem sido propulsora disso, divulgadora disso, o que aumenta as adesões. Agora, com referência ao intervencionismo militar na Líbia, vocês defendem? Qual é a posição do IEE nesse sentido? Acho que eu sou contrário, né? Eu acho que as sociedades, elas espontaneamente e mediante a organização civil da própria sociedade, é possível que as sociedades encontrem o melhor caminho, né? E esse caminho, naturalmente, dentro do processo civilizatório, é o processo democrático, né? Então, inclusive, muitas dúvidas são geradas a partir da queda desses regimes ditatoriais e muitos argumentam que o regime que será instaurado lá será pior, né, nesse primeiro momento. É possível que seja, mas eu acho que a médio e longo prazo, o legado que isto vai deixar vem para o bem, digamos assim, né? Acho que a consciência democrática, aos poucos, vai começar a se perpetuar nesse país. Vicente. Eu acho que a sociedade organizada consegue, com suas formas, eu acho que o Egito é uma prova disso, que de uma certa forma conseguiu instaurar uma democracia e está a caminho não digo que instaurou, mas também com... Era uma ditadura diferente, não tinha essa virulência que tem. Exatamente. A ditadura do Gaddafi. Hoje o Gaddafi provavelmente é um dos mais tiranos mundialmente conhecidos e por incrível que pareça tem uma taxa de aprovação popular relativamente alta pelos subsídios que dá, não se paga luz, não se paga... Aqui tem prefeitos que são um desastre aqui no interior do estado e, no entanto, tem o apoio da população. Tem cidades aí com 6 mil habitantes, 3 mil são funcionários da prefeitura. Exatamente. O desastre está nos valores que a gente acredita, nos valores que a gente tenta pregar na sociedade, mas para aquela população, ele é um bom servidor, né, digamos assim. O Gaddafi, eu acho que é o Bolsonaro aqui internacional, né? Não tem mais... Não tem uma diferença, mas coronel ou capitão. Eu só tenho uma dúvida. É interessante que não se promoveu o general, né? Ele continuou com o coronel. Né? O Gaddafi é uma coisa à parte. O que me chama a atenção é a diferença de tratamento. A Síria não tem a mesma diferença com o seu regime. A contestação da população. Olha as ruas da Síria, de Damasco, das outras cidades, está acontecendo talvez manifestações maiores do que com o Gaddafi. Sabe por que nem os Estados Unidos nem a União Europeia estão fazendo nada lá? Porque lá não tem petróleo. Então eu acho que, com todo o respeito, são cirurgias aonde há interesse. É isso que está acontecendo. Não é, né? Nem os Estados Unidos, nem a União Europeia está preocupada com o povo de lá. Se estivesse preocupado com o povo da Líbia, estaria preocupado com o povo do Iêmen. O americano entrou em guerras aí, por exemplo, como xerife da democracia internacional. Entrou no Vietnã, entrou na Coreia. No próprio Iraque, em todos os lugares. Mas não, o Iraque ainda tem petróleo. E corrobora o que está dizendo. Mas entrou em lugares que não tem petróleo. Não tem petróleo, mas como xerife da democracia. Mas sabe por quê? Na Coreia está explicado, porque era pertinho da China. Aí é a guerra ideológica mesmo pura, por locais estratégicos. Claro, mas aí então, os locais estratégicos. Aí agora a democracia versus o comunismo. Agora não. Agora eles estão escolhendo cirurgicamente aonde tem o posto de petróleo. Na Venezuela tem petróleo, o americano não entrou lá ainda. Mas não, aqui está mas aqui está pertinho deles, aqui está do lado. Certo, eles dizem o seguinte: esse vizinho a gente abate quando quiser.
E eles estão lá escolhendo onde tem petróleo. A Síria eles não vão se meter, por quê? Porque provavelmente aí dá o problema com Israel, o mundo muçulmano se juntaria tudo contra os Estados Unidos, então eles não vão. E eu acho que deu certo no Egito, até porque os Estados Unidos, veja bem, eu não estou atacando os Estados Unidos, não sou daqueles, imperialismo não, porque nenhuma força se meteu lá. Deu certo, o povo se autodeterminou, como disse o nosso jovem. No Egito, querendo ou não querendo, existiu uma liderança para suceder. Agora, lá na Líbia, o problema é que é uma sociedade tribal, eles não têm desenvolvimento humano humano civilizatório, que eu digo, não tem um processo civilizatório para gerar um líder com estabelecimento de democracia. Então é trocar 6 por meia dúzia. Não, mas é o problema, e o interesse é justamente o regime já não deixa. Mas bem, tanto é que quem vai suceder o Gaddafi é o ex-ministro da Justiça, que era ministro até a semana passada. Nós podemos discutir a questão humanitária e ela é extremamente importante, mas ela não existe só ali, e por isso eu acho que tem razão. A questão ali, a intervenção é econômica, é por interesse eminentemente econômico em cima da questão do petróleo. Até porque na África, se pegar a África como um todo, estas guerras tribais aí não tiveram intervenção do americano. Mas em diversos outros lugares nós estamos com demandas humanitárias sem uma intervenção militar. A intervenção militar só se estabelece onde há um interesse econômico. E mais... Não, é político também. Não, mas se trocar ideológico, né? Ideológico. Não, mas não é nem ideológico, porque até ontem o Gaddafi estava tranquilo em relação, porque estava atendendo, estava amiguinho. Agora, vamos colocar outro chefe de tribo. Não, tem isso. Eu acho que não é bem assim, acho que ele foi anti-americanista e acho que aí tem a questão da internet também. As pessoas começaram a se comunicar mais com a internet, aí poder de Facebook, de novas mídias, redes sociais, que é justamente o que o Edenir colocou, a autodeterminação dos povos, né? É difícil a gente pegar e implementar uma cultura totalmente diferente. Eles têm uma cultura que para nós é muito estranha, né? É muito diferente, né? E aí vem o processo civilizatório, né? Que é respeitar as diferenças, né? Respeitar a democracia, respeitar e tolerar posicionamentos distintos. Mas lá não terá democracia? Num primeiro momento, talvez não. Mas eu acho que o legado disto tudo, no médio e longo prazo, é muito positivo. Vicente, tu achas que embaixo da toga bate o coração, segundo o ministro Fux? É complicado. Tem que bater no coração ou o juiz tem que ser frio? Deveria ser frio. Não, o juiz não pode ser frio. Não pode ser frio. Não, tem que bater o coração. Ele é um cidadão comum com a função de tem que bater o coração. Tem que ser então, um ser humano. Ele tem valores, que ser um ser humano. Ele julga com base na sua formação, a formação humana. Evidente. Não é o que veja o que é a opinião. Eu quis trazer isso, porque ontem aqui o teu colega Lênin Streck fez uma defesa candente de que o ministro tem que ser frio, não pode bater no coração. Técnica e objetividade. O que não pode ser frio só quando solta bandido, que é tudo pela lei. O juiz tem que ser técnico, mas a técnica não aplicada por um computador, e sim por um ser humano. É impossível dissociar isso, né? O sujeito para aplicar técnica, ele tem que aplicar com a carga de formação filosófica, de conhecimento que ele traz, e aí isso torna, se assim não for, estabelece esse controle por um computador ou por um professor de português, fazendo análise gramatical do texto. E criando um tribunal de penas, pronto, não precisa nem juiz. Mas o tribunal de penas fez isso, leva aquilo. É matemático, se a questão for matemática, coloca ou um professor de português para interpretar texto, ou um professor de matemática. Agora, aliás, eu já providenciei um debate com o Lênin Streck. Meu estimadíssimo amigo e companheiro, colega do Ministério Público. Conterrâneo do Principado de Cachoeira. Mas vocês são meus conterrâneos, faz parte da grande Rio Pardo. Ele tem que estar o mais distante possível, evidentemente, do calor, do debate, dos valores, mas ele não pode negar sua condição humana, né? E ele tem que aplicar a lei, mas vai ter uma carga valorativa, né, na sua decisão. Então, onde é que o juiz, qual é a fonte que o juiz vai buscar para adequar a sua decisão ao próprio conceito cultural e social, ético em que ele está inserido? Não há como, o sujeito tem esse compromisso. E mais, exigido... Aí é regido pelo coração. Não é que seja regido pelo coração, ele não é regido pelo coração, ele tem que sopesar também as questões de coração. Vamos ao ponto final, contagem regressiva de Daisul, mensagem da Gimo.